Também faremos uma venda de pizza para o dia 15 de abril, que nós estamos com um projeto na casa de comprarmos uma televisão para colocarmos no lugar do Data Show, onde nós possamos colocar ali os slides e que fica melhor, fica mais claro, mais nítido, a imagem é melhor para todos nós. Como as casas espíritas não possuem recursos, nós precisamos fazer as nossas campanhas. Mas isso, com o decorrer dos dias, a gente vai divulgando para todos os amigos. E hoje o Simval nos falará sobre as influências espirituais e nós passamos a palavra a ele. Queremos saudar a todos os nossos amigos e amigas presentes na reunião da noite, com a paz de Jesus, com a harmonia dos amigos do bem, desejando a todos nós um encontro de harmonia, de alegria, de serenidade. Então, foi nos proposto que abordássemos alguns itens da nossa doutrina sobre as influências espirituais. E a nossa doutrina ela é muito rica nessas informações, porque ela se preocupa em cuidar do aspecto espiritual de todos nós. E como nós somos sabidamente energia, nós somos um componente muito rico em energia. Consequentemente, nós estamos emitindo energia e estamos recebendo energias. E essas energias, frequentemente, elas se fazem presente no nosso dia a dia, na nossa vida, sem que a gente às vezes perceba que está sendo envolvido por energias que nos cercam. Energias estas que podem perfeitamente ser originárias do homem encarnado, das pessoas, como pode também ser, e frequentemente é, dos nossos desencarnados. Mas não precisamos nos preocupar muito com isso, porque a doutrina mesmo vai nos consolando em vários aspectos, lembrando para nós, por exemplo, que se há realmente uma influência espiritual sobre nós, sobre a nossa vida, há também algo muito, muito importante. Nós nunca estamos sós, né? O mundo espiritual participa conosco para também nos auxiliar, para nos ajudar. E aí nós estávamos fazendo uma reflexão que há para cada encarnado, em média, segundo nos falam os nossos espíritos iluminados, 3 desencarnados, que compõem o planeta Terra. Então nós somos hoje 8 bilhões em média, um pouco mais já de pessoas. Imaginamos nós que estaríamos então compromissados com o planeta Terra, 32 bilhões de espíritos. 8 bilhões encarnados, somos nós, e 24 bilhões de espíritos desencarnados. E eu estava fazendo uma reflexão, imaginando, então vamos pensar Santo Ângelo. Temos em média 80 mil pessoas, um pouco menos, mas 80 mil pessoas. 60%, um pouquinho mais da área urbana. Isso daria 50 mil pessoas de Santo Ângelo. Veja bem que se nós duplicarmos isso, nós estaríamos em média com 200 mil espíritos acotovelados em Santo Ângelo. Interessante nós lembrar isso, porque esta presença que nós não enxergamos, mas nós sentimos, é muito grande no nosso habitat, ou seja, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Mas também, por outro lado, nós ficamos observando e lembrando que, como nós, os encarnados, nos relacionamos com aqueles que nos são interessantes, que nos são afins, e os outros oi, bom dia, máximo, como vai, por aí vai. Então, consequentemente, nós já não atamos uma relação mais profunda
com aqueles, né, que não fazem parte do nosso habitat. Portanto, não precisamos também ficar preocupados com esses tantos espíritos que estão perambulando ao nosso redor. Por quê? Porque, na realidade, os que estarão conosco e farão parte, talvez, do nosso dia a dia, que poderão até dividir conosco a nossa vida, o nosso cotidiano, são os nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que são muito mais próximos de nós, muito semelhantes com os encarnados, muito semelhantes com os encarnados. Quem é que convive conosco? Os nossos filhos, nossa família, nosso conjunto de amigos. Às vezes fazemos um almoço com os amigos no final de semana. Por que fazemos almoço com os amigos? Porque os amigos nos são caros, que nos gostamos, que nós nos sentimos bem. Os familiares que a gente se dá bem, estão conosco, é um ambiente de harmonia e paz. Não muda nada em relação aos desencarnados. Às vezes até um familiar nosso, que faz parte da nossa família, que não é nosso simpático, não convive conosco. Mesmo familiar. Ele não convive conosco. Não precisamos nos preocupar. Esse dificilmente também irá fazer parte da nossa família dos desencarnados. Como os desencarnados que não gostavam de nós ou que não tínhamos uma relação, mesmo sendo familiares, não farão parte no dia a dia das nossas vidas. Salvo, segundo nos lembra a nossa doutrina, aqueles que às vezes querem causar algum tumulto em nossas vidas. E aí, por isso que lembra a importância de nós fazermos amizade, de nós não criarmos antipatia com os outros, de termos em família um ambiente mais ou menos saudável, de boa paz, de boa convivência, porque vai que o parente, o conhecido, aquele desencarna, e no mundo espiritual ele se amplia a capacidade de observação e diz, olha, vou lá, aquele cidadão me fez um mal em determinada época, eu tinha uma mágoa dele, eu vou lá fazer uma visitinha para ele. É a chamada visita indesejada, que chega em nossos lares, às vezes a gente não percebe, no silêncio das nossas atividades diárias da vida, e de repente nós nos sentimos, aí aquelas coisas todas que nós vamos poder comentar um pouquinho logo mais à frente, que são as influências espirituais negativas, que acabam verdadeiramente trazendo para nós esta relação, esta influência. Porque na questão 459 do nosso Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, os espíritos influenciam nossas vidas? E a resposta é muito clara, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Às vezes até são eles que nos dirigem. E isso nos deixou, de certa forma, preocupados. Mas como que o espírito vai estar dirigindo o meu cotidiano? Consequentemente, a gente vai ver a lógica do fato. O mundo espiritual, como o mundo de nós, os homens físicos, não muda em nada a nossa relação. Nada é diferente. Pode estar cheio de espíritos encarnados que não são meus conhecidos. Nada a ver. Pode até se sentir atraído, isso é real, pelas minhas aptidões, né? Pelas minhas vocações ruins ou positivas. Porque também na teoria dos espíritos protetores, é a mesma influência dos espíritos sofredores em nossas vidas. Vai estar em nós queremos determinada companhia. Se eu quero uma companhia de um espírito bom, naturalmente que ele está perto de mim, basta que eu entre em sintonia com ele. De que maneira? Com as minhas boas ações, com as minhas boas atividades, com a minha interferência em benefício da comunidade que me acolhe, fazendo a caridade, fazendo a oração, a palavra amiga, sendo solidário com o meu próximo. E isso me atrai quem para perto de mim? Os espíritos guardiães, anjos protetores que estão perto, porque nós estamos querendo eles perto de nós. Dá-se exatamente o contrário, quando o estranho pode se aproximar de mim, quando eu começo a insistir com as minhas vibrações negativas. Eu começo a insistir muito com as minhas atitudes mentais. Lembra-nos Kardec que o processo obsessivo é quando nós insistimos demasiadamente em determinado pensamento.
eu insisto em cultivar a tristeza em mim. Eu insisto, por um motivo ou por outro. Eu insisto. O que vai acontecer? Espíritos que têm a tristeza na sua alma e que estão se sentindo solitários e sozinhos, entram nesse campo energético que se chama energia, que eu carrego, que eu transmito e que eu recebo, e se associa a mim. Consequentemente, ele se vê acarinhado pelas minhas dificuldades. Ele se sente consolado pela minha tristeza. É como o pessimista que adora ficar perto do pessimista. O pessimista não gosta de ficar perto do otimista. Ele se sente desconfortado. Por quê? Porque ele cria com ele a ideia de que a coisa é ruim. Aí chega lá o Luiz e diz, não, mas está tudo muito bem. Ele diz, esse cara não serve para minha presença, não está pensando como eu. E está me incomodando. E aí o que ele faz? Ele simplesmente diz, olha, não serve para minha presença, camarada, você perto dele. Então veja bem que acontece exatamente isso em nossas vidas, no cotidiano da existência nossa. Nós poderemos atrair espíritos que pensem como nós, porque nós estamos insistindo que assim seja. Não tem outro projeto. Jamais o espírito vai insistir comigo se eu não estou aceitando a sua presença. Absolutamente. Por quê? Porque o meu foco de energia são diferentes. Nós andamos em estradas diferentes. Nós andamos em uma via diferente. Eu estou aqui, ele está aqui. Como dizia Jesus, né? Ele não poderá vir para cá. Por quê? Porque pela misericórdia do Pai, já lembrando das interferências espirituais. Senão nós ficaríamos à mercê de um ataque do mundo espiritual para conosco. E aí seria muito difícil de controlá-los. E é lei divina que isso não vai acontecer. Não precisamos se preocupar com isso. Só acontece porque eu quero, porque eu atraio ele para mim. Eu insisto, inclusive. Aqueles pensamentos que dão meio rápido em nós, que é muito normal, porque nós somos seres humanos, né? De repente nos dá uma tristeza, nos dá um sentimento de materialismo, de egoísmo, de agressividade, mas passa logo porque nós reagimos. E isto é muito natural no nosso estágio evolutivo. Todos nós temos essas crises. Nós não temos como escapar, nós não somos perfeitos. Então, nós vamos passar, mas não podemos nos demorar muito nesta imperfeição. Não podemos parar muito na estrada por essa imperfeição. É preciso que nós tomamos os cuidados para que isso não demore muito, que a gente tenha uma capacidade de reagir. Por quê? Porque eu sou um portador energético. Há exemplo de um dínamo, por exemplo, do motor, que ele controla, ele é o controlador das energias, né? Ele tem uma função importante. E assim somos nós. Nós temos a capacidade, exemplo de um dínamo, de simplesmente controlar as energias. E elas estão passando por nós. Nós somos fonte energética. Por isso que às vezes nós carregamos conosco uma energia tão perniciosa que nós acabamos causando um desânimo no outro, só em nos aproximarmos dele. Às vezes a pessoa se sente até mal com a nossa presença. E a gente não quer ser assim, mas nós carregamos conosco esse potencial energético que é transferível para o nosso semelhante. E que bom que nós tenhamos a energia do positivismo, a energia do altruísmo, a energia da harmonia. Às vezes nós até fazemos o contrário. Chegamos perto de alguém que está em tristeza, de alguém que está magoado, que está machucado, e nós nos aproximamos dele, e ele se sente animado. O que aconteceu? Simplesmente a minha energia foi capaz de ultrapassar a fronteira da energia perniciosa dele. Isso de encarnado para encarnado, de pessoas para pessoa. E o mundo dos desencarnados é exatamente igual. Não precisamos andar com medo dos espíritos, não precisamos ter medo que eles vão nos fazer mal, não precisamos andar temerosos das questões espirituais, porque nada disso vai acontecer se eu simplesmente não contribuir para que isso aconteça.
E não precisamos ficar preocupados que os espíritos vão fazer. Não, ninguém vai fazer nada. Eu tenho medo do meu parente, do meu familiar, quando encarnado? Não. Eu me sinto bem perto dos meus familiares? Sim. Às vezes até posso não gostar deles, mas me sinto bem, porque é meu sangue, é meu sobrinho, é meu tio, é meu avô, enfim, eu coloco aquilo como o quê? Algo que eu sou capaz de suportar. E, consequentemente, eu me sinto tranquilo. Os desencarnados vai ser a mesma coisa. Quem vai voltar a falar comigo, quem vai me cercar, vai ser toda aquela história familiar que está muito presente. Com exceção, volto a falar, quando eu começo a insistir em sentimentos ruins comigo. Aí, dali a pouco, eu acabo abrindo um convite. Para quem? Para aqueles que estão desesperados, procurando um consolo e um conforto. E aí eles veem em mim uma oportunidade de juntos se aproximarem. Acontece muito quando nós adquirimos alguns vícios. Os vícios, eles são muito relevantes para o mundo dos desencarnados. Porque quando eu sou um alcoólatra e eu desencarno, eu naturalmente que levo para o meu corpo perispiritual uma dependência do álcool. Eu vou ter necessidade, depois do meu desencarne, de tomar o meu aperitivo. Por quê? Porque aquilo não vai sair de mim tão rapidamente. Isso é outra ilusão nossa. O pessoal morreu, vai ficar livre. Não vai ficar livre não, gente. Vai continuar com a mesma sensação. Ele vai precisar tomar o cálicezinho dele. Então, se ele encontrar, ele vai procurar seus parentes, lógico. Ele não vai procurar os estranhos. Ele vai voltar aonde? Lá no barzinho chamado parente consanguíneo. E diz, mas lá está o fulano que gosta de um aperitivinho. Aquele fulano, ele começa a entrar na área de sintonia. E diz, vamos, isso acontece, isso é real, isso é real. Aí o parente não gosta, não vai ceder, ele fica decepcionado, mas simplesmente não tem o que fazer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá um vizinho, ele vai enxergar alguém, e vai se aproximando muito sorrateiramente perto de alguém que possa alimentar a sua necessidade de tomar a sua cachaçinha. É bem assim que vai acontecer, gente. São as influências que estão nos nossos meios, que vão dividir conosco o dia a dia das nossas vidas. Isso é o mal? Não, gente, é um processo evolutivo, porque este momento social nosso ainda é um momento de aprimoramento moral de todos nós. Graças à nossa doutrina espírita, que nos ilustra com muita clareza essas assertivas a respeito da vida, do cotidiano, da nossa existência. E nós começamos então a pensar, puxa, mas eu vou ter que começar a mudar minhas atitudes. Eu não quero ter este vínculo com esses determinados companheirinhos, que são meus parentes, que são meus amigos, são meus conhecidos. Foram comigo durante a vida, companheiros de clube, companheiros não sei de onde, muito natural. Não tem nada de errado nisso, nem é também uma punição divina. É a lei de evolução que está aí, para que juntos, como dizia Jesus, vinde a mim em conjunto com teus irmãos. Nós precisamos realmente reatar compromissos para nos avançarmos em progresso. Aí então nós vamos dar um limite para nós mesmos. Nós temos direito de ficar triste? Claro. Nós temos direito de ficar com raiva? Claro. Nós temos direito de ter as nossas quedas, nossos diálogos errados, nossas ações erradas? Claro, faz parte da nossa evolução, gente. Senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos aonde? Em outro planeta. Outro patamar evolutivo. Não, ainda nós estamos perambulando, todos muito parecidos, nos nossos meios. Às vezes a gente vai dizer, mas o irmãozinho é aquele que está lá no presídio, é muito pior. Não, não é muito pior do que nós, não, gente. Ele teve um momento de fracasso.
Mas nós também temos nossos momentos de fracasso. Por quê? Porque somos muito similares em processo evolutivo. E as nossas energias, elas se misturam. Por isso que é muito difícil a gente poder, às vezes, vencer a nós mesmos. Porque essas energias, elas são entrelaçantes, né? Elas são duplicadas, elas são triplicadas. E aí faz-nos lembrar que nos processos de obsessão, uma pessoa que é, digamos assim, alcançada por uma energia do obsessor ou dos obsessores, ela cria uma força descomunal. Por isso que quando Jesus foi expulsar o espírito que atacava aquele enfermo, o espírito disse: olha, Jesus queria saber quem és tu, ele disse: eu sou uma legião. Ele não era um só, né? Eu sou uma legião. Então veja bem, por que ele disse que ele era uma legião? Porque ele representava uma força concentrada que, agindo sobre a pessoa, se tornaria uma força descomunal. Então nós temos que compreender isso, para que a gente possa lentamente ir compreendendo como se dá o processo natural das nossas energias. Nós andamos espalhando energia por onde andamos. E nós devemos selecionar o tipo de energia que eu quero transferir para o outro. Às vezes eu tenho a maledicência na minha voz. E eu falo maldicentemente para os outros. E essa é uma energia perniciosa, que causa dano para terceiros. Né? Então eu devo cuidar em mim. O que é mais negativo no meu ser? E eu começo a trabalhar, fazendo o meu esforço, lutando para que eu vença as minhas más tendências. Porque tem aquele ditado assim: com quem tu andas, eu sei quem tu és, né? E aí na doutrina diz assim: conforme tu pensa, eu já sei quem é a tua companhia. Nós temos que pensar quem é que anda perto de mim. Eu tenho medo dos espíritos? É muito natural, as pessoas dizem: eu tenho medo do espírito. Pois é, então tá, temos medo dos espíritos. Como eu faço para mim não ter preocupação com os espíritos? Tem que cuidar da minha forma de pensamento. Porque os espíritos, eles não agem como nós, os encarnados, no físico a físico. Eles agem pelo pensamento. Às vezes até as minhas ações não dizem nada para eles, mas a minha forma de pensar. Por isso que diz assim, ó: pecados por pensamento. Na realidade eu não preciso estar fazendo mal para alguém, mas eu cultivo em mim um sentimento. Esse pensamento, o mundo dos desencarnados observa com grande propriedade. É no recôndito da minha alma que eles estão me observando. Eles estão me olhando. No momento em que eu estou silenciosamente sendo eu mesmo. Às vezes para as pessoas, o cara é um cara de gente boa, é uma pessoa do bem. Mas no silêncio dos meus pensamentos, o mundo dos desencarnados está me observando e olhando. Não, é duplo cariado, é bonitinho por fora, mas é cheio de podridão por dentro. Está no Evangelho. Então nós temos que olhar como nós pensamos. Eu não faço porque eu tenho medo de fazer. Né? Tenho medo de ser punido, mas eu gostaria de fazer. O que quer dizer isso? Eu estou sendo contido pelo medo de ser punido, mas cultivo o interesse em ser e em fazer. E eu não preciso absolutamente ficar com medo da minha realidade. Eu devo, até pelo contrário, colocar a minha realidade diante das minhas orações, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos com Deus. Eu não preciso ficar falando para todo mundo, porque ninguém tem nada a ver com isso. É um problema de fórum íntimo. Mas com Deus, não. Os meu anjo da guarda, meu espírito protetor. Porque o meu espírito protetor, que cada um de nós tem, que é um amigo nosso, ele também não precisa ser muito evoluído. É um familiar mais moralizado do que nós, vamos pensar assim.
Os espíritos protetores também estão conosco, por quê? Porque são aqueles que estão meio perto de nós, que nos amam. Né? Quando há um amor verdadeiro de famílias, ele pode perfeitamente depois ser um espírito protetor. Não quer dizer que ele seja de luz, mas ele fica torcendo para que eu esteja tentando me melhorar. Porque aí ele pode vender para mim um reforço na minha ideia. Quando eu quero ser melhor, eu começo a receber uma ajuda inconscientemente dos amigos espirituais, ou seja, dos espíritos bons, que aí começam a me entusiasmar para que eu seja forte, que eu vença as minhas dificuldades, que eu não esmoreça diante da prova, né? Que eu possa vencer cada dia mais aqueles ímpetos ruins que me avassalam a alma, que me machucam o espírito, que eu possa tirar de mim aquelas coisas que estão me transformando numa pessoa ruim, uma pessoa que ninguém gosta, numa pessoa antipática, numa pessoa egoísta. E eu queria ser diferente, eu queria ser mais suave, mais amigo, mais alegre. Eu gostaria de ser uma pessoa mais bonachona, né? Que todo mundo gostasse, né? Que quando eu chegasse todo mundo abrisse um sorriso, né? Tão ruim a gente chegar e todo mundo fecha a cara, né? Uns já vão virando as costas, né? Isso é horrível, né, gente? E às vezes e os espíritos protetores nossos choram quando isso acontece conosco, porque eles querem, e eles vão aproveitar das energias boas para também nos vencerem nas dificuldades da vida. Os sirineus da vida estão aí para nos ajudar, que são os espíritos divinos, que dizem: olha, eu quero ficar perto daquele filho querido lá, que foi tão importante para mim em outras vidas, que talvez me ajudou tanto, e hoje eu gostaria de acompanhá-lo nessa reencarnação, porque eu sei que ele vai ter um trajeto aí de desafios, né? Que a reencarnação vai ser digamos assim, um teste de fogo para ele, né? Quando o Espírito nos ama, ele diz: eu gostaria de ficar perto, olhando ele, para ajudá-lo nas suas quedas, para fazer com que ele levante, que ele ande, que ele não caia. E esse é o Espírito protetor, e esse é o amigo nosso, sempre alguém que nos ama. Ele está perto de nós. E ele frequentemente é um espírito que já teve uma relação muito profunda conosco, que tem que sair do coração. Como nós temos todos este aparato de 3 por 1, nós imaginamos que há muitos espíritos bondosos que estão no meio onde nós vivemos. Cada um de nós tem um espírito protetor. Consequentemente, eu estou aqui tendo a possibilidade de repente até me sintonizar com o espírito protetor de vocês, pelo meus atos, pelas minhas atitudes, pelas coisas boas que eu estou fazendo, né? A gente, quando entra dentro da casa espírita, para nós espírita, claro, acontece com o católico, acontece com o protestante, com qualquer filosofia religiosa, quando eles estão em comunidade, eles se sentem muito felizes. Acontece muito conosco. Por que será que isso acontece? Porque ali naquele ambiente estão comungando espíritos com o mesmo objetivo. Ali não há interferência do negativo. Todos convergem para o mesmo fim. Não importa se estão lá, mas estão ali. Por isso que diz assim que todas as religiões são boas, todas as religiões são divinas, porque elas trazem a intenção de aglutinar a pessoa, o ser humano, para as coisas do bem, associados aos amigos, familiares, conhecidos, desencarnados que pululam ao nosso redor. Às vezes nós vamos fazer uma viagem, conosco como alguns espíritos, vão, sim senhor, claro, com certeza, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de dar carona para um familiar meu daqui até Porto Alegre. Queria ir lá, eu tenho que ir contigo, porque aquele espírito, quando ainda é muito material, ele não sabe que ele não precisa. Ele diz: eu tenho que ir de cara com esse cara. E aí, eu tive que estar durante a viagem me cuidando, porque a energia do parente não era uma das melhores energias.
às vezes acontece. Quando nós saímos viajar, por exemplo, nunca vamos sair sem primeiro fazer uma oração a Deus, a Jesus, pedir que Ele nos proteja, que a gente faça uma viagem boa, que a gente tenha boas companhias, que a gente não faça mal para ninguém, que ninguém faça mal para nós. Se algum companheirinho estiver conosco, que ele seja bem-vindo, mas que se comporte, né? Que não fique fazendo pirraça dentro do carro. Muito comum isso, gente. Faz parte das nossas relações espirituais, do dia a dia da nossa vida. Nós, dentro da doutrina espírita, falamos com naturalidade. Nós podemos falar com o desencarnado com a maior naturalidade. Não tem problema nenhum, tem o nosso parente que nós amamos, que nós queremos bem. Né? E aí tem aquele que está em um estado melhor do que nós, né? Que às vezes chega e nos puxa as orelhas, puxou de orelha, né? Olha, meu filho, minha filha, você está tendo umas ações erradas. Falam abertamente conosco. Muito natural. Como tem aquele que chega e nos cobra, né? Porque você me deve isso, porque tu está mexendo comigo, porque você está falando isso, porque você não sei o quê. Faz parte da vida. Tem coisa errada nisso? Claro que não. Basta que nós possamos compreender as nossas relações espirituais. É que nós não queremos, às vezes, saber disso, né? Porque, às vezes, parece-nos para nós isso uma coisa meio complexa. Eu não gosto nem de ouvir falar desse assunto, porque é melhor eu ficar sem mexer, mas é que existe, gente, está no nosso meio, faz parte do nosso cotidiano e a nossa vida não é nada diferente. Então, já preparando o nosso encerramento, eu vou ver aqui no nosso livro dos Espíritos, que nós podemos conversar a respeito das questões do mundo espiritual, porque na questão, vamos ver se eu me encontro aqui com a minha questão do livro dos Espíritos, que fala sobre o assunto, né? Mas ele lembra para nós que todo o nosso dia a dia da vida, ele está embasado naquilo que nós somos capazes de fazer. Nós não podemos delimitar áreas que nós imaginamos impossível. Se nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos ter a certeza que é o que nós podemos fazer. Não se cobra nada além do que nós somos capazes de fazer. E Deus, da sua bondade, está sempre emitindo companhias que nos possam ajudar. Nós nunca estamos sós. A vida vai nos propiciando. Primeiramente, o conjunto familiar, sem dúvida alguma, estão aí para nos dar incentivo, para nos chamar ao comprometimento, para fazer com que a gente também quebre os paradigmas, né, do conforto, né, do lazer, em detrimento do bem-estar de um filho, né, os cuidados que nós vamos ter. Às vezes a gente sabe que o casalzinho às vezes está casado 10 anos, não tem filhos. E eis que de repente surge a vontade de ter um filhinho. E lá vem o filhinho. E lá você foi o prazerzinho das noites bem dormidas. E lá você fica há 3 anos, às vezes, numa luta árdua, um perrengue com a criinha, né? Porque a criinha veio ali para fazer aquele casal sair da lentidão dele, né? Dá dor de barriga, dá uma doença aqui, dá um problema ali, é mal-humorado, não gosta da reencarnação, e vem os desafios todos para o casal. Aí o que você faz disso? Uma boa oportunidade para sairmos do nosso comodismo e enfrentarmos o dia a dia da vida, sabendo que nós estamos exatamente aqui para cultivar esse objetivo. Trabalhar, gente, trabalhar, preparar o nosso interior, é fazer com que esse momento reencarnatório seja útil para nós. Nós não estamos aqui para passeio, nós não estamos aqui só para... Não, nós estamos aqui exatamente para vencer a nós mesmos, porque nós somos velhos semeadores, andamos semeando muitas sementes por essa estrada da nossa evolução. As sementes, provavelmente, pelo que nos diz o nosso momento, não eram sementes, né, de um bom fruto. A maioria foram sementes de espinhos, de dificuldades. E hoje nós precisamos recompor-se, rever conceitos, reavaliar o nosso momento, fazer um projeto normal para que possamos ganhar esse momento
da nossa existência. E as energias que cercam o nosso dia a dia vão fortalecer cada um para que a gente possa selecioná-las. E quando isso não acontece, nós andamos perambulando, meio sem destino, né? Mais em sofrimento do que em saúde. Quando nós andamos muito doentes, com as energias da doença, é porque nós estamos convivendo muito tempo naquela tênue linha da doença. É natural a doença? O nosso estado físico é normal. Precisamos vencê-la. Temos a medicina que está nos ajudando, mas nós temos que mentalmente fazer a nossa parte. É fácil? Claro que não. É muito difícil, quase impossível. Por isso que nós caímos. Que essa vigilância no dia a dia nós não conseguimos ter. Nós temos lampejos de vigilância, como nós estamos tendo agora aqui. Nós estamos tendo um lampejo de que nós podemos fazer, mas ao sairmos daqui, nós saímos ali na esquina, já começamos a falar um outro assunto e volta toda a nossa carga da nossa realidade. Reaparece de volta a nossa identificação plena, é onde eu ando, com quem eu ando, né? É o meu pensamento, qual é? E naturalmente as minhas companhias estão de volta. É sabido, né? Para nós espíritas principalmente, que carregamos conosco às vezes muitas companhias espirituais, às vezes eles ficam lá fora nos esperando. Ele deixa esse boboca ir lá dentro, vai lá, vai orar um pouquinho lá, né? Vou te dar um tempinho, tu entra dentro da casa espírita, chega aqui, que coisa boa, o ambiente é bom, às vezes até uns até dormem, né? Fica tão bom o ambiente, que até um soninho dá, né? E às vezes o expositor ajuda um pouco, né? E ele cai aqui, dorme, fica, parece que magnetizado. Quando ele sai ali fora, mas não chega na esquina, os amigos dizem: oi, meu amigo, tu voltou. E eis que eu volto a ser o quê? O mesmo de sempre. Eu sou o mesmo de sempre. Eu sou o cara egoísta, nervoso, agitado, mal educado, o agressivo, né? O pessimista, né? E às vezes eu chego em casa e a patroa diz: mas o que foi fazer lá naquela igreja se voltou pior? Ainda nós damos um mau exemplo, né? Porque viemos da casa espírita e chegamos em casa e a patroa: filho, mas o que foi fazer lá? Em vez de voltar melhor, voltou pior. Então veja que isso é uma realidade das nossas vidas, gente. E nós precisamos ter esses cuidados. Obrigado, queridos amigos, pelo momento de atenção de vocês, e que possamos nós também termos uma noção de como agir diante do dia a dia da vida. E termos a esperança de que nós não estamos sós, que há amigos espirituais que nos ajudam, e que Jesus é o nosso divino amigo e mestre, e que está sempre esperando que nós demos: oi, Jesus. Eu tenho que dar oi para Jesus. Eu não posso querer que Jesus venha bater no meu ombro. Eu tenho que me lembrar dele, cumprimentá-lo, falar com Jesus no dia a dia, né? Cozinhar para ele, né? Porque senão, como é que eu vou me comunicar com Jesus, gente? Então eu tenho que abrir esse leque de oportunidade no dia a dia da vida, dar seu oicinho para ele, seja na forma de viver, de agir e de pensar. Obrigado, queridos, que Deus abençoe, feliz retorno para os nossos lares. Nós agradecemos ao Simval pela palestra, pelos recados que nos deu, né? E convidamos a todos agora para nós fecharmos os nossos olhos, para agradecermos a Deus, o Mestre Jesus, aos Espíritos protetores, pelas palavras, pela palestra, pelos esclarecimentos que nos foi dado para cada um de nós. Que cada um tire as suas conclusões e faça uma reflexão antes de adormecer hoje, no silêncio do seu coração, para ver o que eu tenho que mudar. Cada um de nós tem alguma coisa para mudar. Que nós possamos ter uma boa noite de sono, tranquilo, sereno, reconfortante para o nosso corpo físico, e uma libertação para o nosso espírito, galgar lugares no plano espiritual superior, aonde se esclareça, ganhe forças para viver o dia a dia.
Que tenhamos uma boa semana de paz, de alegria, de felicidade para cada um de nós. E que nós possamos voltar para o nosso lar melhores do que aqui chegamos, com mais otimismo, com mais fé, com mais alegria de viver. Com esse pensamento, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho e abrimos a segunda, que é de passes. Aquelas pessoas que necessitarem do passe físico possam aguardar no salão em silêncio. E convidamos os médiuns passistas para passar à Câmara de Passes. Que assim seja.